Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o programa Pai das Misericórdias, entrando na sua casa e você entrando em nosso santuário, para nesse momento nós juntos rezarmos ao Pai das Misericórdias, colocando o nosso coração, as nossas vivências, as nossas experiências de vida nas mãos do Pai. Como um bom filho, como boa filha, que confia nele porque ele cuida de nós, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, o Senhor cuida de nós. E na catequese que hoje nós vamos apresentar, do Papa Francisco, sobre vícios e virtudes, vamos continuar sobre o vício da ira. E vamos tomar um texto de Marcos, capítulo 3, versículos de 4 a 5. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar, indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Mas, a propósito da ira, há uma última coisa a dizer. É um vício terrível. Dizia-se, está na origem de guerras e violências. O prefácio da Ilíada descreve a ira de Aquiles, que será causa de lutos infinitos. Porém, nem tudo o que nasce da ira está errado. Os antigos estavam bem conscientes de que em nós subsiste uma parte irascível, que não pode nem deve ser negada. As paixões são, em certa medida, inconscientes. Acontecem, são experiências da vida. Não somos responsáveis pelo nascimento da ira, mas sempre pelo seu desenvolvimento. E, às vezes, é bom que a ira seja desabafada de maneira correta. Se uma pessoa nunca se irasse, se não se indignasse diante de uma injustiça, se perante a opressão de uma pessoa frágil não sentisse tremer algo nas suas entranhas, então isto significaria que aquela pessoa não é humana e muito menos cristã. Existe a santa indignação, que não é a ira, mas sim um movimento interior, a santa indignação. Jesus conheceu-a várias vezes na sua vida. Nunca respondeu ao mal com o mal, mas na sua alma teve este sentimento e, no caso dos mercadores do templo, realizou uma ação forte e profética, ditada não pela ira, mas pelo zelo pela casa do Senhor. Devemos distinguir bem. Uma coisa é o zelo, a santa indignação, outra coisa é a ira, que é má. Então agora nós vamos olhar para esses dois aspectos da ira. Nós temos esse sentimento, essa energia dentro de nós, esse ímpeto, né? Essa indignação, como diz o Papa. Ela existe dentro de nós e nós precisamos dela. Aliás, precisamos fazer o bom uso dela. E aí é que entra, né, o discernimento entre o mal que ela me leva a fazer e o bem que ela me proporciona ao senti-la. Como aquilo que Jesus fez no templo, né? Jesus pegou um chicote e diz, tire essas coisas daqui, né? Não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus ficou indignado com aquela atitude, mas agiu de forma equilibrada, de forma dominada aquela ira, de forma positiva, de forma que ela produziu um bem e não um mal, né?
Ele não esquartejou ninguém ali, não matou ninguém, né? Simplesmente usou o chicote como dizendo para expulsar apenas aquela realidade ali no santuário, que é a casa de oração, né? O zelo pela minha casa, o cuidado para com a minha casa. E nós também temos esse templo, esse corpo que é a morada do Espírito Santo, que é a casa de Deus, a habitação de Deus. E eu também preciso ter um zelo por esta casa. Então eu não vou deixar que a minha ira não destrua esse templo, mas ao contrário, mas que o meu sentimento, né, eu direcione ele de forma positiva e construtiva, não de forma destrutiva, negativa. É esse direcionamento que nós damos. Por isso que a consciência, né, que é esse conhecimento que nós temos, essa capacidade que nós temos de conhecer as coisas. Para onde me leva ou para onde me empurra? E como que eu vou fazer esse movimento? Né? Se eu decido fazer o bom uso dessa minha ira, dessa minha indignação, então eu vou usar palavras ponderadas, eu vou usar gestos equilibrados. E se eu não for por essa direção, eu vou ser violento, eu vou ser agressivo, sabe? Eu vou ferir, eu vou destruir, eu vou machucar. Então ela tem essa força, né? A força de construir e de destruir ao mesmo tempo. E como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, eu vou ter o equilíbrio, o temperamento dessa ira. Eu vou temperar ela com as virtudes, né, da bondade, da paciência e tudo mais. Foi o que Jesus teve, os santos tiveram e tantas pessoas conseguiram, né, dominar a ira para que os frutos dela não fossem frutos de ira também. Porque uma pessoa irada, né, na sua raiva atacar o outro e provocar no outro também a raiva, então são dois raivosos brigando. Se vocês já viram dois cachorros bravos brigando um com o outro, né, ou algum animal selvagem irado um contra o outro, eles se despedaçam, né, se arrebentam, porque os dois estão na mesma inflamado da mesma ira, e por isso é uma tragédia. Não constrói, né? Ao contrário, se destrói. Dois homens irados, eles se matam um ao outro e não conseguem se dominar. Mas vamos usar da graça que Deus dá a nós, seus filhos e suas filhas, de termos o domínio sobre a nossa ira e nós canalizarmos ela de tal forma que ela produza um bem, ou direcione para um bem. O zelo pela minha casa, né? O zelo pelas coisas, o zelo pela verdade, né? Não preciso esbofetear o outro, né? Simplesmente fala a verdade, né? Mostra a verdade. E deixa que os outros tomem a decisão que quiserem tomar. Mas de nossa parte, né? Não temos que concordar com tudo, mas também não temos que matar todo mundo. Mas ao contrário, né? Mas promover a vida, promover a salvação. Vamos rezar a nossa consagração ao Pai das Misericórdias e com esta oração de consagração ao Pai, colocarmos também todos os nossos sentidos, todo o nosso afeto, todo o nosso ser, pedindo ao Pai que nos dê esse dom, esta graça, esse domínio, como deu a Jesus, como Jesus o tinha, que também nós tenhamos esse domínio. Rezemos. Pai das Misericórdias, como é bom poder-vos chamar-vos assim. Neste dia quero consagrar-me a vós, pois criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça. Louve e acolha em Jesus Cristo seu rosto. Desejo com esta consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho e filha. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos.
todas as pessoas que amo e os que se recomendaram à nossa oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus amigos e parentes, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.